Oi, minha linda! Seja muito bem-vinda à nossa aula, onde hoje você vai aprender a fazer os leites vegetais. Bom, você já sabe dos malefícios do consumo do leite de vaca e todos os seus derivados para a nossa saúde, né? Ele faz perder cálcio porque ele acidifica o sangue, aumenta os fogachos pela vasoconstrição sanguínea que ele promove, faz um desequilíbrio ali todo da nossa microbiota intestinal, prendendo ou até soltando o intestino, aumenta o muco, então é terrível para quem tem doença respiratória. Ele também é um dos principais causadores de câncer de mama, porque ele faz o aumento do hormônio chamado estrona, que é muito ruim para a nossa saúde, e também é um dos principais causadores de diabetes, né? Então, diante de tantos malefícios que ele causa para a nossa saúde, não tem o porquê continuar consumindo esse alimento que, como eu falei, não traz nenhum benefício. Afinal, o leite ele foi feito, né? O ser humano ele foi feito para receber o leite da mãe dele, que é, né, o da nossa mãe, assim como a vaca faz o leite para o bezerrinho. E não faz sentido a gente consumir um leite que foi feito por um bezerro, né, que nasceu ali com seus 50, 40 quilos, né, e ele desenvolve tão rápido, então também não vai trazer benefícios para o nosso organismo, certo? Então hoje a gente vai aprender a fazer várias opções de leites vegetais aqui para vocês. E para ajudar nesse processo, eu vou te ensinar a fazer o coador de voal, que é muito simples fazer esse coador. Bom, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma vela, né? Que pode ser qualquer vela ou até a chama do fogão. E aí você vai numa loja de tecidos ali da sua cidade e pede voal branco, tá? Melhor que seja o voal branco em comparação aos coloridos, porque como você vai utilizar muito, os coloridos podem até soltar o pigmento da cor. Um incenso, então você vai comprar um voal, um incenso e um elástico, tá? Que pode ser aqueles elásticos redondos, um elástico fininho desse daqui, algum elástico mais fininho. E eu estou utilizando esse prendedor que a gente chama de narizinho de porco, mas não precisa, é só às vezes para facilitar ali na hora de prender o seu elástico, certo? Então são esses os utensílios que você vai precisar para fazer o coador de voal. Aqui eu peguei um voal e eu cortei num tamanho de 40 por 40, certo? É um quadrado de voal, exatamente como esse daqui, ó, que eu também vou mostrar para vocês, que é o que eu utilizo em casa. Vocês têm a opção de cortar ele assim e utilizar ele nessa forma, ou vocês têm a opção de fazer o coador, que é colocando os elásticos, que é isso que eu vou ensinar agora para vocês. Então eu vou acender aqui a minha vela. É bem importante você fazer esse processo, porque... Deixa eu colocar mais pra cá. Porque é com o fogo, com a chama, que a gente vai impedir que o tecido do voal fique soltando os pelinhos, né? Na hora de você lavar, ele fica soltando os pelinhos, então isso vai facilitar muito. E a minha dica pra você é que você passe bem rente ao início da chama da vela, tá? Evita colocar... vai esticando assim o tecido e evita encostar no fogo para não escurecer o seu voal, porque o objetivo é realmente só evitar com que ele solte os pelinhos. Pronto. Agora ele já tá todo prontinho, então isso vai impedir, olha, com que ele fique soltando aqueles fiapinhos, vai facilitar muito a sua vida. Se você quiser deixar ele assim, já tá pronto para ser utilizado, certo? Mas agora eu vou ensinar vocês.
a fazerem os buraquinhos para que fique um coador, né, para que você consiga colocar em qualquer recipiente que você queira. Vou apagar aqui o incenso. E eu gosto de deixar mais ou menos uns 4 dedos assim, longe da borda, tá? Uma bordinha de pelo menos uns 4 dedos. Esse processo ele tem que ser feito, ó, não pode deixar muito tempo porque o incenso ele queima bem rápido o voal. Deixa eu tirar essa vela aqui. E aí você faz mais ou menos uns 5 furos, 5, 6 furos em cada lado. Prontinho. Agora a gente vai passar o elástico. Então coloca um para cima e um para baixo e assim vai passando por todo o voal. Esse elástico ele tem que ser cortado no tamanho de 50 centímetros, não sei se eu cheguei a falar antes. O voal você corta de 40 por 40 e o elástico é de 50 centímetros. Pronto. Passei por todo o voal. Até tem um fiozinho. E aí, como eu falei, você pode estar utilizando esse daqui, que é o narizinho de porco, que você acha em qualquer loja de aviamento, é bem baratinho. Ou você pode só simplesmente pegar e fazer um nasinho, o que você achar melhor. Também dou um nasinho. Tá pronto o nosso coador. Agora para fazer os leites vegetais, que dessa forma fica mais fácil para vocês colocarem assim num recipiente, né, na hora de fechar, para fazer para qual leite vegetal que eu vou utilizar esse daqui para mostrar para vocês. Para guardar é muito simples, ó, você só pega aqui, coloca o coador assim, dá uma enroladinha na vertical, depois vai enrolando ele assim. E com o elástico mesmo você faz um. E assim tá pronto para ser guardado. É dessa forma, muito simples de fazer, certo? Então agora vamos fazer os leites vegetais. Então agora vamos aprender a fazer os leites vegetais. Eu vou ensinar para vocês a fazer um leite que ele é muito conhecido e é um dos meus preferidos para consumir ali no dia a dia, né, junto com um café com leite, bater com uma vitamina, para fazer alguma sobremesa, um bolo também, que é o leite de coco, certo? Ele é muito simples de fazer, mas ele tem um segredinho que faz a diferença no final das contas. Bom, para fazer o leite de coco, né, você descasca o coco você pode pedir para alguém abrir para você, você pode bater com um martelo ou em alguma superfície bem dura, certo? E você tem duas opções para tirar a casca, né, a carne do coco da casca do coco. Ou você deixa no congelador por mais ou menos umas 2 a 3 horas e vai batendo com o martelo até ele soltar bem, né, e abrir o coco. Ou eu prefiro colocar em cima da boca do fogão, que dessa forma ele consegue soltar, porque ele seca a casca, deixando, né, mais fácil de desgrudar essa polpa da casca. Então tem essas opções, essas duas opções, que é ou colocando no congelador ou colocando em cima da boca do fogão. E ó, muito cuidado! Cuidado para não utilizar faca na hora de estar fazendo a separação. Utilize uma colher que vai dar certo do mesmo jeito. Então aqui eu estou utilizando um coco inteiro, né, um coco médio, e eu vou bater antes não, eu vou primeiro colocar
para ferver com água. Então aqui eu enchi uma panela com água, uma panela pequena. Vou colocar o meu coco aqui. E vou levar para ferver. Quando levantar a fervura, eu vou contar 10 minutos, certo? Eu vou levar aqui no meu fogo. Por que eu tenho que fazer esse processo? Bom, o coco, ele possui muita gordura que a gente chama de triglicerídeo de cadeia média. Mas se você tem ali colesterol alto, triglicerídeos alto, gordura no fígado, glicose alta, né, uma tendência a diabetes, não precisa se preocupar porque essa gordura ela não faz mal para a sua saúde, muito pelo contrário, ela é benéfica para a sua saúde, ela ajuda ali a limpar o sangue, ajuda a diminuir todas essas alterações sanguíneas e esse triglicerídeo de cadeia média ele é muito bom porque ele dá energia para o nosso organismo também. E dessa forma que a gente está fervendo, a gente consegue extrair ainda mais, né, essa gordura boa para o nosso organismo. Você pode já ter feito alguma vez leite de coco que só coloca água morna ou muitas vezes só bate com água. Só que dessa forma você não consegue extrair essa gordura, como eu falei, é tão benéfica para a nossa saúde. Se você vai utilizar o leite de coco para fazer uma receita, eu sugiro, né, que a gente vai descartar essa água, a gente vai fazer uma espécie de desnatar um pouquinho esse leite de coco para às vezes ele não ficar tão gorduroso, né, na hora de estar consumindo. Mas como eu falei, não é uma gordura ruim, certo? Você, para fazer uma sobremesa, né, essa água que foi utilizada para o cozimento, você mantém. Mas se você for utilizar essa bebida ali para estar consumindo no seu dia a dia, para fazer uma vitamina, principalmente se seu objetivo é emagrecimento, eu sugiro que você descarte essa primeira água do cozimento, certo? Então eu vou esperar o meu coco ferver, depois que ferveu, eu vou bater e já mostro o resultado para vocês. Meu leite já ferveu, agora lembra que eu falei? Que você pode descartar essa água do cozimento ou você pode manter, caso você queira, por exemplo, fazer uma sobremesa, né, que vai ficar um leite mais espesso, né, mais gorduroso também. Então como eu vou consumir, né, no meu dia a dia, eu vou descartar essa água. E agora eu vou bater aqui no liquidificador. Aqui. E vou acrescentar o equivalente a 3 xícaras de água filtrada, tá? Ou aproximadamente 900 ml a 1 litro de água. E vou bater bem. Pronto. Agora eu vou colocar aqui no meu coador. Pegar uma toalhinha. Aqui. E agora é só apertar bem o leite. E esse resíduo que fica aqui no voal, você não vai jogar fora, você vai utilizar para fazer bolo, para fazer pão, para fazer panqueca, para fazer as receitas que você vai aprender aqui ao longo do nosso programa, né? E caso você vai utilizar imediatamente para fazer uma receita, você já utiliza ele assim, né? Você pode utilizar até em 24 horas, guarda num pote bem fechado na geladeira. Se você não for utilizar, você coloca numa forma, espalha bem numa forma, certo? E leva para assar em um forno bem baixinho, 140 graus, porque o objetivo não é queimar essa farinha, esse resíduo, é só deixá-la seca, desidratada, para que você consiga armazenar na sua despensa. Depois disso, você guarda num pote bem fechado, ela vai ter duração de 30 dias, e aí você vai utilizando nas suas receitas para fazer uma panqueca, para fazer um bolo, que fica uma delícia. Então, de um ingrediente você consegue extrair 2 ingredientes, né? Tanto um leite vegetal, como fazer uma farinha, que às vezes a gente paga tão caro na loja de produtos naturais.
Então eu vou pegar um funil para colocar aqui dentro. E aí você faz na sua pia, certo? Com cuidado. Deixa eu levar lá para a pia para não fazer sujeira aqui. Até passou a quantidade. E aqui tá pronto o leite de coco, que fica uma delícia para consumir, gente, com cafezinho, sabe? Para trocar aquele leite tradicional que você usa no seu café, para fazer uma vitamina, para fazer uma receita. Esse leite ele fica muito gostoso. Você vai guardar na geladeira, na primeira ou na segunda prateleira da geladeira, assim como vocês acabaram de ver nas nossas aulas, porque ali ele vai conseguir conservar mais tempo. A primeira e a segunda prateleira da geladeira são mais frias, né? Então consegue conservar. Evita deixar na porta da geladeira, justamente porque tem muita oscilação de temperatura. Ele dura 3 dias de certeza, certo? E dependendo de onde você mora, se for uma cidade mais fria, vai durar 5 dias tranquilamente. Se for uma cidade um pouco mais quente, 3 dias eu acredito que vai ser um tempo bem bom para ele durar, certo? Então esse aqui é o nosso primeiro leite de coco para você consumir. Agora vamos para a nossa segunda receita, que a gente vai fazer um leite de amendoim. Bom, para esse leite de amendoim, também ele é muito simples, é também um dos meus leites preferidos, né? Eu vario muito, tenho vários leites preferidos, de amendoim, de amêndoas, o leite de coco. E esse daqui ele é muito fácil e muito barato de fazer também. E para ele fazer também tem alguns segredinhos que eu vou ensinar aqui para vocês. Bom, aqui eu deixei o meu amendoim de molho por 12 horas. O amendoim é uma leguminosa, né? Diferente das castanhas, que são oleaginosas, ele é da família ali do feijão, da lentilha e do grão de bico. Mas ele não precisa ficar 24 horas de molho, 12 horas já é o tempo suficiente. Aqui tem uma xícara de amendoim que eu deixei de molho, eu vou jogar fora essa água. E aí eu vou colocar uma nova água e vou levar para ferver por 5 minutinhos. Eu vou cobrir com água. E o mesmo processo que a gente fez com o coco, a gente vai fazer com o amendoim, só que ao invés de 10 minutos de fervura, nós vamos deixar 5 minutos de fervura. Então, depois dos 5 minutinhos, eu volto para mostrar o resultado para você. Meu amendoim já ferveu por 5 minutinhos. Agora eu vou descartar essa primeira água do cozimento. Claro que se você quiser tirar mais as casquinhas do amendoim, né? Se você preferir uma farinha, pensando na farinha depois do resíduo desse amendoim para estar utilizando, você pode tirar que ele sai bem fácil. Né? Bem mais difícil de quando ele tá ele tá cru. Olhem só, a casquinha sai bem fácil quando ele fica ali úmido. Pra mim não faz muita diferença tá tirando, porque em relação à coloração do leite, não vai interferir se ele vai estar ou não vai estar com a casca. Tá? É só pensando depois no resíduo da farinha. Então aqui eu vou colocar 3 xícaras de água, que é o equivalente a 1 litro de água. E vou bater bem. Pronto. Ó, vocês também têm duas opções do voal, que é colocar ele com o elástico ou deixar ele sem elástico. Eu sugiro que você faça as duas para ver qual que você prefere mais. O primeiro eu fiz com elástico, esse aqui eu fiz sem o elástico. Daí só tem que cuidar na hora de fechar aqui as pontinhas para que ele não escape, né? O leite não saia por nenhuma parte do voal. Aí esse processo é o mesmo. Vai coando, apertando. É muito simples de fazer o leite vegetal. O amendoim eu deixei ele de molho por 12 horas, desculpa. Né? Como eu falei, ele é uma leguminosa, então ele precisa ficar um tempinho mais de molho em comparação aos próximos leites vegetais que eu vou ensinar vocês, que aí esses vocês deixam de 6, no máximo 8 horas já é o suficiente.
Esse resíduo, como eu falei, não joga fora, ou você seca a farinha de coco, né? O coco, o leite de coco que eu acabei de ensinar vocês, ele tá ali no meu forno secando para eu utilizar e para guardar, né? Se eu for fazer um bolo agora, eu já utilizo. Então agora eu vou coar, vou levar lá na pia para não fazer sujeira. Tá aqui pronto o nosso leite de amendoim, que ele fica uma delícia. Se você fizer esse leite, né, e for fazer em alguma bebida que aqueça, você vai ver que ele vai dar uma leve engrossada, então ele fica um leite muito saboroso, ele é bem neutro, bem suave, muito parecido com o sabor do leite de vaca, certo? Então agora vamos para a nossa próxima receita, que é um leite de gergelim, certo? Antes vou arrumar aqui a minha bancada para deixar tudo preparado para vocês e já volto para ensinar como faz essa receita. Então tudo pronto para agora a gente fazer o nosso leite de gergelim. Por que eu estou ensinando, né, ele dessa forma? Porque ele não tem nenhum segredo em comparação ao leite de coco e ao leite de amendoim que eu acabei de ensinar vocês, que precisa ferver, né? O leite de gergelim ou leite de amêndoas, de castanha do Pará, castanha de caju, pepita de girassol, o leite de aveia, assim como o leite de arroz, que pode ser feito com arroz branco ou arroz integral, e também com o grão de soja. Bom, para você fazer esses leites, né, com esses grãos, sementes, você só precisa deixar eles de molho, né, descartar a água que ficou de molho e depois bater novamente com 3 xícaras de água. E sempre você vai usar essa medida. 1 xícara do grão, da semente que você está utilizando ou da oleaginosa que você está utilizando, para depois bater com 3 xícaras de água, certo? Então aqui eu também gosto de estar mesclando ou de estar misturando as oleaginosas. Então muitas vezes eu pego um pouquinho de amêndoas, um pouquinho de castanha de caju, um pouquinho de pepita de abóbora ou nozes, que fica muito gostoso, e assim você faz uma combinação, um sabor diferente para o seu leite vegetal. Você também pode adoçar ele, né, colocando tâmara, uva passa branca, extrato ou essência de baunilha, que ele vai ficar ali com um aroma, um sabor mais adocicado, né? Fica uma forma diferente para você também estar ingerindo, caso você estranhe muito no começo a ingestão desses leites. O leite de gergelim, ele é riquíssimo em cálcio. Vocês vão aprender, né, que o gergelim ele é um excelente alimento para aumento do estrogênio, para aumento da progesterona, esse hormônio que a gente vem tanto falando e vai falar muito ainda no nosso programa, que é importantíssimo para nós mulheres. Só que ele fica um pouco azedo, um pouco amarguinho, próprio do gergelim mesmo. Então ele não é um leite muito interessante para beber, né, como o leite de coco e o leite de amendoim que eu acabei de ensinar para vocês. Mas se vocês fizerem com amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, a pepita de girassol, a aveia, fica muito saboroso para estar ingerindo junto com uma bebida. O leite de aveia ele fica mais grosso, né? Então cabe mais com uma vitamina, com mingau, alguma coisa que você quer uma textura mais grossa. E também tem a possibilidade de fazer o leite com a semente do melão. Olha só que interessante. Então existem várias formas de estar extraindo vários alimentos que a gente consegue extrair o leite. Para fazer esses alimentos aqui, né, esse leite com esses alimentos, é só deixar de molho de 6 a 8 horas, então é um tempo bem rapidinho. Se você for optar pelo grão de soja, muito importante, você precisa sempre utilizar soja orgânica, e esse grão você vai deixar de molho por 24 ou até 48 horas para que ele fique bem amolecido, certo? Então esse leite aqui de gergelim, ele tá de molho por 6, 7 horas. Eu vou descartar essa água e vou bater com 3 xícaras de água. Esse é um leite bem rápido de fazer.
bem fácil. Assim que esses leites que não tem o tempo de fervura, né, ou um pré-preparo antes, eles são bem práticos para estar fazendo. Essa farinha aqui de gergelim que sobrou, ela fica muito gostosa para fazer muffins, para fazer pão, para fazer torta salgada. Como o gergelim ele tem esse sabor que é dele mesmo, mais amarguinho, ele combina mais com receitas salgadas do que com receitas doces, mas também não tem problema nenhum se você optar por utilizar em um bolo, numa panqueca, num cookies. Então tá pronto o nosso leite de gergelim. Eu vou levar ali na pia para não fazer sujeira aqui. Então tá pronto mais uma opção de leite vegetal, que lembrando, né, você faz dessa mesma forma o leite de amêndoas, leite de castanha do Pará, leite de castanha de caju, leite de pepita de girassol, o de aveia e também de grão de soja e de arroz, podendo ser tanto arroz branco como integral, certo? Vou deixar aqui do ladinho, que agora eu vou ensinar vocês a fazerem o leite de inhame. Bom, o inhame é um alimento que vocês vão ouvir falar muito aqui no programa. Ele é riquíssimo numa substância chamada diogenina, que é excelente para aumento da progesterona, testosterona e estrogênio. E ele tem uma particularidade, né? Ele, olha só, tá vendo essa babinha que solta? O inhame, ele é um tubérculo, uma raiz, e ele solta realmente essa babinha, né? Tanto que ele não é um alimento muito saboroso para ser consumido ali da forma cozida. Ele fica mais saboroso para ser consumido assado. E para fazer o leite de inhame também tem um segredinho. Bom, o que a gente vai precisar? Aqui eu deixei esse inhame de molho em água morna por 8 horas, tá vendo aqui que ele solta essa babinha? Então ele vai soltar essa babinha, a gente vai descartar e vai bater com água para fazer o leite de inhame, que ele fica bem cremoso, bem denso. Ele é bem legal para estar utilizando para engrossar a sua receita, mas você também pode estar consumindo ali numa vitamina, em coisas mais densas, certo? Vou descartar essa água, vou preparar aqui a minha cozinha e já mostro tudo organizado para vocês. Já coei meu inhame, agora é só bater aqui no liquidificador. Vou acrescentar 3 xícaras de água. Bater bem. E agora é só coar. Na hora que eu descartei a água, eu lavei bem o meu inhame, tentei tirar o máximo daquela baba que fica, né, que ele solta, que vocês acabaram de ver, que assim ele não vai ficar um leite tão grosso, tão denso. Pronto. Tá pronto as nossas opções de leites vegetais. Aqui tem o leite de amendoim, o leite de coco, né? Olha só como vocês conseguem ver aqui, já tá tendo a separação do leite, da gordura do coco com a água. Então sempre quando você for consumir, eu aconselho que você mexa, né? Para que ele fique bem dissolvido, bem homogêneo. E as opções de leite de gergelim. Essas são ótimas opções, como eu falei, para estar consumindo com bebida, né? Por exemplo, uma vitamina, um café com leite. O leite de inhame, ele fica mais interessante consumir como uma vitamina, também fazer em preparações para engrossar algum molho, ele fica bem interessante. E o de gergelim, ele fica ótimo para fazer em preparações salgadas também, fazer um estrogonofe, utilizar ali como um leite vegetal dentro de uma receita de uma torta, de um pão, ficam ótimas opções,
certo? Espero que vocês tenham gostado. Ah, e o leite de inhame, ele também fica uma ótima opção para eu fazer iogurte, assim como o leite de grão de bico, que eu vou ensinar para vocês na próxima aula a fazer um leite de grão de bico, e com esse leite de grão de bico a gente vai fazer um iogurte rico em probióticos que vão fazer muito bem para seu bioma intestinal, né, ajudando ali no aumento da imunidade, regularizar o seu trânsito intestinal. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, assim como eu, e que vire a chavezinha, né, dos malefícios que o leite de vaca faz para nossa saúde, o leite, todos os seus derivados, iogurte, creme de leite, requeijão, queijo, nata, leite condensado, que eles realmente fazem um malefício muito grande para a nossa saúde, e comecem a incluir mais opções de leites vegetais na sua rotina, que além de deliciosos, são muito fáceis de serem feitos, certo? E lembra que eu falei para vocês da dica de não desperdiçar o resíduo, que é só colocar numa forma e levar num forno bem baixinho, 130, 140 graus, para você fazer a farinha daquele resíduo? Olha só, com o resíduo do meu leite de coco, né, eu levei para o meu forno, a cada 10, 15 minutinhos, vai ali dar uma mexidinha para que ele, né, seque, desidrate de forma uniforme e não queime nenhuma parte. Tá vendo que às vezes fica essas bolinhas, esses granulozinhos? Se você preferir uma farinha ainda mais fininha, depois de estar frio, você leva no seu liquidificador e bate bem para fazer ali uma farinha. Você guarda dentro de um pote bem fechado, de preferência de vidro, na sua despensa, e ele vai durar até 30 dias para você utilizar nas suas receitas. Olhem só como é fácil, né? De um ingrediente você consegue extrair duas receitas, que é um leite vegetal e uma farinha. Então você economiza muito dinheiro e você consegue fazer várias opções, que é super saudável ali para você e toda a sua família. Um beijo e eu vejo vocês na próxima aula.